noite, o pastor Everton esteve lá levando a palavra para eles. Pelo jeito não levaram o protetor solar, então tudo queimado. Olha lá, ó, tudo queimadinho. Meu Deus do céu. Olha só, mover a pastora Brian levou a palavra. Que benção. Glória a Deus. Amém. É isso? Temos a cantina após o culto, temos a lojinha ali atrás também. Se você quiser comprar um livro, uma Bíblia, camiseta, é só chegar ali atrás. Amém? Glória a Deus. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 10. Deixa eu só abrir aqui direito. Vamos ver. 2 Coríntios 9, versículo 10. Esse é o momento dos dízimos e ofertas. Você que nos visita, fique muito na paz. Você não veio aqui para dar nada hoje, você veio para receber da parte do Senhor. Amém? Essa é uma palavra para aqueles que congregam, para aqueles que participam, que fazem parte. Não que você que está chegando não possa participar, não possa fazer parte, mas é uma palavra daqueles que já têm revelação, né? A palavra de Deus vai falar nesse mesmo texto, 2 Coríntios 9, que aquele que for dar ou for ofertar, tem que fazer com alegria no coração, né? Então, se você tem algum problema, não entende, não gosta de ofertar, fique muito na paz, você não é obrigado a fazer nada. Nós aqui na Igreja Bola de Neve, e eu não falo só da Bola de Neve de Jaraguá do Sul, mas de qualquer outra igreja Bola de Neve, nós nunca vamos te forçar ou te obrigar a fazer nada. Nós entendemos sim que é um princípio espiritual, o dízimo e a oferta, mas você tem que fazer quando você tem entendimento e tem revelação, amém? Se você é de outro ministério, de outra igreja, pelo amor de Deus, não traga o seu dízimo aqui. O seu dízimo tem que ser dado na casa onde você é alimentado. Amém? Glória a Deus. Eu estou com uma dificuldade aqui para achar, eu quero achar uma versão da Bíblia aqui que estava melhor. Mas vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. 2 Coríntios 9, versículo 10, fala assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então a palavra de Deus está nos falando, esse texto aqui desse capítulo, ele está falando sobre oferta, né? O apóstolo Paulo, ele era um missionário, né? Algumas vezes ele trabalhava, mas é bem provável que ele não podia sempre estar trabalhando, né? A palavra fala que ele construía cabanas, tendas, mas nem sempre ele podia, ele tinha que se dedicar à pregação da palavra, ao cuidado das pessoas, e eram levantadas ofertas, né, nas igrejas para que ele pudesse ser mantido. E aqui ele está falando, dando uma instrução para a igreja de Corinto, né? E ele vai falar um pouquinho antes aquilo que eu já te falei. Ele fala que aquele que vai dar que vai ofertar tem que dar com alegria no coração. E aqui ele fala que aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, multiplicará a vossa sementeira, tá? E os frutos da vossa terra. Então, a semente, querido, aqui nesse tempo ela tinha um significado muito maior do que para nós. Hoje nós praticamente a gente não lida com semente, né? Mas aqui nesse tempo, né, eles eram uma comunidade, uma sociedade rural, e a semente, o cereal era uma coisa muito importante, era até como uma moeda de troca, né? Você plantava, você colhia, e muitas vezes você tinha aquilo ali como, né, um bem muito precioso. E a semente, que aqui semente de trigo, enfim, cevada, outros tipos de grãos, serviam para duas coisas, né? Como serve até hoje, né? O apóstolo Paulo, ele está dando um exemplo no natural, mas que a gente possa pensar a nível espiritual, amém? Então essa semente que ele está falando aqui, tanto é uma semente natural, então ele está fazendo uma analogia, como funciona no natural, para que a gente possa levar para o espiritual.
A semente, ela tem duas funções. Uma é para você comer, encher a barriga. Você pega a farinha, o trigo, a semente, você moe, você faz farinha e você vai comer. Mas você não pode comer toda a sua semente. Por quê? Se você comer toda a sua semente, você não tem mais o que plantar. Então você come só uma estação e na outra estação você vai passar fome. Então a semente você tem que, uma parte dela você tem que comer, né? E aí você não pode ser avarento. A gente estava falando esses dias aqui num encontro que a gente fez aqui, né? A avareza é um estado de espírito onde você tem dinheiro, você tem semente, mas você não consegue se alimentar. Você guarda o seu dinheiro, você economiza e você não aproveita daquilo. Eu conheço pessoas que morreram sem nunca ter aproveitado do dinheiro, tinha fortunas, nunca aproveitou, nunca viajou, nunca comeu num restaurante bom, por causa da avareza. Então tem que tomar cuidado. Parte da semente, que aqui é o seu sustento, aquilo que você ganha, o seu salário, a sua renda, você tem que comer, ou seja, você vai ter que aproveitar. Mas outra parte, aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está falando, assim como no natural, vocês comem uma parte e a outra vocês guardam para semear, vocês têm que fazer dessa mesma maneira. Vocês têm que pegar parte da semente de vocês e têm que semear. E aqui a palavra fala que o próprio Deus, Ele vai multiplicar a nossa sementeira. Amém? E aqui é algo interessante, porque Ele não está falando que Deus vai multiplicar a nossa semente. Está falando que vai multiplicar a nossa sementeira. E isso aqui fala de algo de intencionalidade. O que é uma sementeira? Eu nasci no interior. Eu fui criado numa comunidade rural. Meu pai era agricultor, plantava fumo, depois parou de plantar fumo, plantava milho, plantava feijão. E eu fui criado no meio disso. Mesmo criança, eu nunca não trabalhava, mas eu observava, né? Por exemplo, quando você vai plantar, por exemplo, alface, né? Você não planta diretamente a alface no lugar onde você vai ter alface. Primeiro você planta numa sementeira. Alguém já fez isso ou não? Faz uma sementeira. Geralmente é um canteiro menor, onde você põe ali a sementinha, você põe uma tela por cima para a chuva não cair. E depois aquela mudinha, né? A gente chama muda, né? Que é a pequena plantinha, você vai transplantar para outro lugar. Mas a sementeira fala de intencionalidade, ou seja, você tem no coração a semeadura, por isso que você tem uma sementeira. E a palavra de Deus está falando que Deus, Ele multiplica a sementeira. E isso fala de intencionalidade do coração. É do que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Quando você tem a intenção no seu coração de semear, de doar, de ofertar, o próprio Deus, Ele vai vir e vai multiplicar as suas sementes. Amém? Daqui a gente tira um monte, né? A gente podia... Acho que a pastora nem precisa mais pregar aqui hoje. Não, né? Pastora, quando a gente põe lá, a pastora vai pregar, meu Deus, né? É um sucesso. Pastora Célia tem uma palavra hoje, eu estou com expectativa, hein? Eu ouvi um pouquinho do que ela falou sobre essa palavra, disse, meu Deus, aquilo queimou no meu coração. Então, não vai embora, hein? Que você vai perder, tem gente querendo ir embora, você não vai sair daqui, porque tem uma palavra de Deus para a sua vida. Amém, amados? O Senhor está multiplicando a nossa sementeira. Eu queria te convidar agora a você ficar em pé, a você preparar a sua semente, separar com todo amor, todo carinho. Você pode semear por meio de dinheiro mesmo, em espécime. Tem uma plaquinha de Pix aqui na frente, lá atrás, e também tem uma plaquinha de cartão ali, tá bom? Se você falar para mim, pastor, eu tenho aqui um dízimo de 20 mil reais, a gente chama o carro forte, né? Não tem problema não. Ninguém falou amém, né? Não estão recebendo. Estão fraco da fé, né? Eu, quando meu pastor fazia essa piadinha, eu primeiro levantar a mão assim, amém, Jesus. Vai que é para mim, né? Amém, queridos? A gente fala isso brincando, mas há algo de verdade, né? Não que a gente busque isso, né? Estamos aqui para ficar rico. Não, a gente não vem à igreja para ficar rico. A gente vem à igreja para aprender de Deus. Mas Deus quer levantar alguns que vão ser empresários, que vão ser profissionais,
Porque o reino avança quando o povo é abençoado. Amém? Então, glória a Deus, separa a tua oferta. Louve ao Senhor, porque esse é o momento de adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode estender suas mãos para cá? Senhor Jesus, te damos graças porque Tu é um Deus fiel, Pai. Em todo o tempo, Pai, Tu és fiel. E nós te agradecemos porque é por meio da Tua fidelidade que nós temos crescido, temos avançado, mesmo em tempos de dificuldades, em tempos de crise. Nós sabemos que a Tua fidelidade tem nos levado além, Pai. Então nós te agradecemos, apresentamos aqui os dízimos, as ofertas do Teu povo, que tudo, Senhor Jesus, seja usado para o avançar do Teu reino. Nós oramos aqui por aqueles que precisam de uma liberação na parte financeira, profissional, que o Senhor venha dos céus, Pai, ainda essa semana liberando, Pai, liberando contratos, vagas de trabalho, Pai. Nós oramos por aqueles que já estão colocados no mercado de trabalho, que já estão trabalhando, mas que o Senhor venha capacitá-los para que eles possam ir além, Pai, além daquilo que eles conseguem, Pai, que você possa levá-los a um novo patamar de fé, de excelência. Oramos aqui por profissionais liberais, autônomos, empresários, vendedores, Pai, que em todo o tempo, Pai, nós possamos comer o melhor dessa terra, porque nós somos Teus filhos. No nome de Jesus consagramos esses dízimos e essas ofertas, e o povo e a igreja diz amém. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Antes de começar a palavra, temos a apresentação de uma criança. Queria chamar aqui o Uriá, é isso? A mamãe, a Tabata, e o pai, Carlos Teodoro, estão aí? Enquanto isso, você aplauda Jesus pela vida dessa família. Glória a Deus. Se tiver parentes, tios, avós, pode vir junto, por favor. Momento especial, né? Glória a Deus. Enquanto o pessoal sobe aqui, só explicando, né? Nós não batizamos crianças, né? Entendemos que o batismo bíblico é o batismo quando o ser humano, o cristão, tem entendimento do que é pecado, né? Então, o pequeno Uriá, tá certo o nome dele, Uriá? Uriá, não tem noção de nada, né? Ele só tem noção que ele quer comer o papazinho, tem que, coisa mais linda, tudo bem, mamãe? Como é que você tá? Tudo bem, seja bem-vinda. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, seja bem-vindo. Tudo bem? Família grande, hein? Glória a Deus. Gente para cuidar dele, tudo bem com a senhora? Como é que está? Tudo bem, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Glória a Deus, né? Quando quiser dar um rolê, tem gente para deixar na casa, para cuidar, né? À vontade. Ô, glória! Como eu estava explicando, não batizamos crianças. O batismo bíblico que nós temos entendimento é o batismo quando o cristão ele tem entendimento do que é pecado. O próprio Senhor Jesus, ele foi batizado na idade adulta, e quando criança ele foi apresentado no templo, né? E é isso que nós realizamos aqui. Amém? Queria que a igreja levantasse as mãos. Pastora, pode me ajudar? Vou pegar ele aqui. E o cheiro, gostoso. Vou fazer aquela piadinha que eu sempre faço. Vontade de ter mais um, né? Já passou. Já tenho 2, já está de bom tamanho. Coisa mais fofa. Amém. Senhor Jesus,
Eis aqui o pequeno Uriá, nós apresentamos, Jesus, diante do teu altar e declaramos que ele é teu, Pai. Ele é propriedade tua, Senhor. Acampa anjos especiais guardando a vida dele. Que o teu Santo Espírito, Jesus, esteja repousado sobre ele, Pai. E que no momento certo, Senhor, naquele tempo que você escolheu, ele seja usado de uma maneira poderosa. Guarda, protege, livra de todo mal, livra de toda doença. Que ele possa crescer em graça, estatura, sabedoria e unção renovada do teu Espírito. E a igreja diz amém e recebe o pequeno Uriá. Glória a Deus. Vamos tirar uma fotinho, né? Acho que a gente tem que ir bem pra lá, eu acho. Tá lá, a fotógrafa tá lá? Vamos chegar bem lá perto do banco. Acho que cabe. Tudo bem. Obrigado, gente. Deus abençoe. Gente, tudo de bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Esperar a família descer. Você pode estender suas mãos para cá? Vamos orar pela vida da pastora. Senhor Jesus, apresentamos aqui diante do teu altar a pastora Selen, Pai. E eu, como paternidade, autoridade dessa casa, eu declaro céus abertos sobre a vida dela. Que o seu Santo Espírito possa fluir de uma maneira poderosa essa noite, Pai. Que tudo aquilo que tu colocou no coração da tua filha possa ser dispensado por meio dela. Que ela seja um vaso para a tua honra essa noite. E que todos nós possamos receber uma porção dobrada daquilo que tu tem para nós, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos que somos lavados e remidos do teu sangue. Não há acusação sobre nossas vidas, porque o sangue de Jesus está sobre nossas vidas. No nome de Jesus, Pai, faz a tua obra essa noite. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Continua orando aqui. Que a tua palavra desça, Senhor, sobre nós. Que o Senhor se manifeste aqui. Consagro a ti esse momento dessa palavra, Pai. Usa a minha vida, assim como o pastor orou, Deus, e abre o coração, Senhor, de cada filho, de cada filha, daqueles também que vieram apenas visitar, sem nenhuma pretensão, Pai, mas que a tua pretensão, Senhor, estava em trazê-los aqui, Senhor, para nessa noite receberem algo de ti, Pai. Que ninguém fique alheio ao que o teu Espírito Santo deseja fazer essa noite, Pai. Determina, Senhor, anjos especiais guardando as nossas vidas, guardando a palavra, que não haja distração, Senhor, mas que o teu Espírito ministre o nosso espírito, Pai, conforme a tua vontade, que a palavra não volte vazia, mas que ela vá diretamente, Senhor, para a direção que o Senhor determinou, Pai. Nós estamos, Pai, aqui porque nós te amamos, Pai, porque nós desejamos ter comunhão contigo, porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. E é a ti que nós queremos ouvir, Pai. Fala conosco, Pai. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Aquieta a nossa alma. Ministra, Senhor, o nosso coração. E lança-nos, Deus, mais uma vez, para a direção que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você já precisou de um milagre, igreja? Eu já precisei de um milagre. Quantos aqui já precisaram de um milagre? E quantos ainda precisam de um milagre? Essa é uma história de pessoas que precisavam de um milagre. Abra comigo, João 11. No verso 3, começa o texto assim.
Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado com ela, por ela. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, sabiam que Jesus havia viajado, que ele estava distante, que ele estava longe, e elas mandam o menino do recado procurarem Jesus, aonde ele estava, para avisá-lo que o amigo dele estava doente. Senhor, aquele que tu ama, o teu amigo, aquele que caminha contigo, aquele que o Senhor convive, ele está doente. Mas, olhando essa palavra, eu imagino, eu preguei esse texto já uma vez em 2020, nessa igreja, não vai ser a mesma palavra, mas o texto é o mesmo, né? A palavra de Deus não se modifica. E eu preguei e eu me lembro que a cena que eu imagino na minha mente é quase que um Jesus de costas para esse garoto que foi levar a mensagem, dizendo assim, ó, eu imagino o garoto aqui, Jesus aqui, e ele falando assim, ó, não se preocupa não, isso daí não é para a morte, é para glorificar o meu nome, e continua fazendo o que ele está fazendo. Parece que ele nem deu muita atenção, né? Essa enfermidade não é para a morte não, tá? Mas é para a minha glória, é para a glória de Deus, é para a glória do meu Pai. Então, o garoto volta, e ele diz assim, e a palavra diz assim, ora, Jesus amava a Marta, verso 5, e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Talvez, quando chegaram com a notícia para Marta e Maria, é muito provável que elas falaram, mas espera aí, será que esse Jesus ama mesmo a gente? Se a gente mandou uma notícia tão difícil, nós estamos passando por algo tão difícil, só que Jesus nem deu atenção para o que nós estamos vivendo. Ele ficou parado no mesmo lugar, ele não se moveu. Ele não teve pressa em resolver o meu problema. Que Jesus é esse que me ama, se ele nem me deu bola? Será que o amor de Deus nos impede, queridos, de passarmos sofrimentos? Eu te pergunto. Será que o amor de Deus nos torna imunes a qualquer dificuldade e sofrimento nessa vida? O texto diz que ele ainda ficou 2 dias. E como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Depois de 2 dias, Jesus diz, vamos voltar para a Judeia. E depois de dizer que vai voltar para a Judeia, Jesus diz assim, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Verso 11. Os discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Eles disseram isso porque eles estavam sendo perseguidos naquela região. E os discípulos não queriam voltar a passar por ali de novo, por causa da perseguição. Eles não queriam voltar, tinham acabado de vir e agora nós vamos voltar. A verdade é que nós não podemos compreender aquilo que está no coração de Deus. O Senhor fala assim para eles, o dia não tem 12 horas, isso está no verso 9,
quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. O Senhor estava dizendo para eles assim: ei, eu estou fazendo o que meu Pai me manda fazer. Eu não estou debaixo da minha vontade, mas eu estou sobre uma direção. Eu estou andando na luz. Quem anda de dia, quem anda na luz, não tropeça. Eu não tenho medo de continuar a obra que Deus me mandou fazer. Ainda que hajam impedimentos, ainda que hajam inimigos, ainda que hajam circunstâncias difíceis no caminho que eu preciso percorrer, eu estou debaixo de uma direção de Deus. E eles não entenderam, tanto que eles disseram: ah, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Então eles disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Queridos, vocês conhecem a história, a grande maioria de vocês, tenho certeza que conhece essa história. Uma história que começa com tristeza, amém? E talvez hoje, talvez a circunstância que você está vivendo hoje, ou talvez algo que você viveu há algum tempo atrás, começou com tristeza. Mas a palavra de Deus fala que o fim das coisas é melhor do que o começo. O Senhor tem dias melhores para você. O Senhor tem dias melhores para nós. Deus deixa que o dia mau chegue na nossa porta, mas você não vai permanecer no dia mau. Basta a cada dia o seu mal. O mal de cada dia não pode acabar com a tua fé e com a tua esperança. A história começa com tristeza, mas Deus tem os seus caminhos. E como permanecer confiando? Eis a questão, né? Como permanecer confiando? Como permanecer com fé? A palavra de Deus nos fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não está tendo fé, você precisa alimentar-se mais da palavra de Deus. Você precisa se alimentar daquilo que Deus falou sobre você. Talvez alguns aqui não precisam de um grande milagre, porém, desistiram de promessas que Deus trouxe para suas vidas. Ouviram lá atrás, há 10, há 15, há 20, ou como Abraão, há 25 anos, ouviram sobre uma promessa. Mas como a promessa teve que passar pelo relógio de um longo tempo, talvez quando Deus chega na sua vida e diz: eu vou realizar, você já fala assim: eis que tenho 100 anos. Eis que minha mulher já tem 90 anos. E Deus fala: ainda neste tempo determinado, eu farei o que eu prometi. O Deus que prometeu não é homem para mentir. O Deus que prometeu quer reavivar a nossa memória. O Deus que prometeu quer manter viva a chama da sua fé. Mas como que eu vou manter viva a chama da minha fé, Deus? Visite as minhas promessas, visite a minha palavra. Não se canse de ler as cartas que eu deixei para você, que expressam a verdade do meu amor. Quando eu estava preparando essa palavra, me lembrei de uma coisa interessante. Quando eu era pequena, o meu pai era italiano, né? E quando eu era pequena, meu pai ouvia muita música italiana. E tinha uma música chamada Tornerò. Quem conhece? Talvez algum italiano, mas tem uns aqui que conhecem, né? E Tornerò é voltarei em italiano.
As músicas italianas mais antigas, elas falavam de um homem que saía por 1 ano para ir à guerra, mas que ele prometia que ele voltaria. E geralmente esses homens escreviam cartas para suas mulheres para deixar viva a chama do amor. E elas passavam lendo e lendo e lendo para que aquele amor não morresse. E será que você passa lendo e lendo e lendo as cartas de amor que Deus deixou para você, para que essa chama não morra? E essa música fala assim, que a rosa que esse homem tinha deixado para ela, com uma carta, já tinha secado, mas que ela tinha guardada dentro de um livro que ela nunca terminava de ler. E é isso que Deus está dizendo para você. Não pare de ler o que eu tenho para você, porque talvez eu tenha ido, aparentemente. Talvez eu não esteja do seu lado, aparentemente, mas eu continuo com minha promessa viva de que no tempo determinado eu estou voltando para cumprir o que eu prometi. E Ele não vai se atrasar, queridos. Não tenha dúvida disso. Ele não vai se atrasar. Ah, pastora, como que eu sei disso? Eu vivi isso. E eu vejo tantos irmãos vivendo isso. Eu falo para as minhas filhas, eu levei 5 anos para engravidar. 5 anos não são 5 meses. 5 anos é um tempo que demora. 2 anos não foi um tempo difícil, mas a partir do 3º ano, as coisas começaram a ficar difíceis. E os anos se passando, 38 anos, eu engravidei. Não era cedo, parecia tão tarde, meu Deus, será que ainda eu vou? Eu nunca duvidei que eu ainda ia engravidar. Eu nunca duvidei. E eu sempre digo, o tempo certo foi o tempo que eu recebi o sim de Deus. Foi a melhor fase da minha vida. Qualquer outro ano que tivesse vindo antes, a minha vida estava tão tumultuada, financeiramente, questões de trabalho, eu não podia parar. Mas no tempo certo, o sim de Deus veio sobre mim. Eu sei que a espera parece abandono. Quando Jesus chegou na aldeia, Marta nem cumprimentou Jesus. Ela disse, ei, se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Talvez as suas orações tenham sido, Deus, se você fizesse, né, Deus? Mas o Senhor nem está aí para mim, né? Tu já esqueceu de mim. Tu se afastou, está longe. Tu não me ouve, né, Deus? Eu estou aqui orando e pedindo. E nada acontece. Já nem quero mais pedir. Já nem consigo mais crer naquilo que um dia eu ouvi, naquilo que um dia para mim era esperança. Ao invés de mudar sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ainda ficou mais 2 dias para que as coisas piorassem. Puxa vida, não bastava ele estar enfermo. As coisas ainda tinham que piorar. Jesus, se o Senhor estivesse aqui para me atender no dia que eu preciso tanto. Jesus diz para ela, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz assim, eu sei, Jesus,
Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não crê. Ela não crê que Jesus pode ressuscitá-lo ali. Ela acha que Jesus está falando da salvação. Um dia todos lá vão ressuscitar com Cristo Jesus. E na compreensão humana dela, ela diz: Jesus, eu sei. Um dia Ele vai ressuscitar. Nós, seres humanos, temos limitações, porque nós somos humanos. Só que Deus, Ele quer entrar na nossa limitação. Elas nunca tinham conhecido um Deus da ressurreição. Elas conheciam um Deus de cura, mas naquele momento, Jesus queria se apresentar como um Deus de ressurreição. Talvez você conheça um Jesus amigo, um Jesus amoroso, um Deus lá no céu, mas Ele está querendo se apresentar para você como um Deus de ressurreição. Qual área da tua vida precisa de ressurreição? Quem mais do que Jesus, que era amigo e amava eles, podia compreender que o que eles precisavam não era de cura, mas era de ressurreição? Vocês sabiam que a casa de Lázaro foi a casa que Jesus mais entrou espontaneamente durante toda a sua estada na terra? Foi a casa que ele mais visitou. Ou seja, ele realmente conhecia eles de perto. E ele sabia, não basta curar, aqui eu tenho que vir, ressuscitar, porque a obra que eu preciso fazer na vida deles, eu preciso levar eles a um patamar que eles ainda não experimentaram. Em determinado momento, pode parecer que está tudo perdido. Em determinado momento, parece que a tríade fé, promessa e esperança não podem mais ser sustentadas, porque eis que o caos veio e eles foram pegos por algo inesperado. E foi nesse momento do inesperado, aonde as possibilidades deles tinham se esgotado, é que Jesus pôde entrar com a sua possibilidade. Quando as suas forças esgotam, quando os seus recursos esgotam, quando o seu intelecto esgota, quando tudo que você conhece sobre a ciência, sobre Deus, sobre os seus conceitos, Deus pode entrar neste lugar e te apresentar um patamar que você ainda não conhece. E esses são os amigos de Deus. Não são os esquecidos, são os amigos. São os amados. Você está passando por coisa difícil, não é porque você é esquecido, é porque você é amado. É porque Deus está querendo te levar a um novo nível. O amigo pode ficar longe anos, quando você encontra o amigo, a conexão é a mesma. Não é assim? Por quê? Porque há intimidade. Porque há confiança na amizade, apesar da distância.
Então talvez você não está sentindo nem percebendo o seu amado tão perto, o seu amigo tão perto, porque ele está mexendo com você, mas é justamente porque ele é seu amigo e porque ele te ama, que ele está mexendo com você, para levar você a coisas que você ainda não ousou provar. Sabe, querido, você pensa que Deus não se compadece da sua dor? Só que essa palavra mostra que ao ver chorando Maria, e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito, e ele perguntou: onde o colocaram? Eles falaram: vem e vê, Senhor. E Jesus chorou. Jesus se compadece sim da sua dor. Jesus tem empatia sim com o que você passa no seu dia a dia. Jesus não está alheio ao teu sofrimento. Ele só está dizendo: calma, filho. Calma, filha. O fim das coisas é melhor do que os começos. Eu estou doendo. Eu estou sentindo, está doendo a dor que dói em vocês, mas ainda não é chegada a minha hora. Calma, aquieta o teu coração. Espera mais um pouco. Se mantenha confiando na minha soberania. A palavra fala que ele, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Profundamente comovido. E você está dizendo muitas vezes: puxa, Jesus, você não vê o meu dia a dia. Você não sabe tudo que eu passo, Jesus. Você podia fazer diferente. Você podia mudar a rota para chegar antes, né, Jesus? Jesus diz: tirem a pedra. Por que Jesus não tirou a pedra? Ele diz: tirem a pedra. O Deus Todo-Poderoso que ia fazer uma ressurreição não podia remover a pedra? Não. Jesus sempre nos mostra em sua palavra que Ele coloca o homem para trabalhar em concordância com Ele. Nós temos que trabalhar em concordância com Ele. Nós não ficamos parados esperando Ele fazer tudo. Nós temos que estar atento à sua voz. E quando Ele diz: tire a pedra, agora é a hora de tirar a pedra. Agora é a hora de se mover. Agora é a hora de fazer algo. Eu acho tão incrível como esse Deus é um Deus tão relacional, que se a gente for ver a palavra de José, era tão mais fácil José sonhar diretamente com o que ia acontecer lá no futuro, né? Sonhar com os feixes que se dobravam. Não era mais fácil ele sonhar com a própria família que se dobrava? Mas Deus é um Deus de enigmas, né? Ele gosta de trazer umas coisas que a gente tem que orar e buscar e pedir interpretação, porque Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que quer manter vivo o relacionamento com Ele. Então Ele não fez tudo sozinho. Ele os envolveu naquilo que Ele tinha para fazer. Ele diz: vão agora e tirem a pedra. E eis que Marta mais uma vez fala: Jesus, já cheira mal. Não dá, Jesus. Não vai dar para a gente fazer isso. Pois já faz 4 dias.
4 dias que esse homem já está morto, Jesus. Não dá, já cheira mal. Não dá para mexer mais nisso. Eu já estou até conformada. Talvez você está conformada com a sua situação. Talvez você ache, não, Jesus não vai mais fazer. Eu já me acostumei a passar esse sofrimento mesmo. Eu já me acostumei a ter perdido isso lá atrás. Eu já acostumei a ter sido roubado, já acostumei a ter sido traído. O casamento já é desse jeito há anos e não vai mais mudar mesmo. Mas Jesus está falando, ei, tire a pedra. Começa você a se mover, porque o que eu tenho a fazer agora, eu preciso que você se movimente. Aplauda o Senhor. Se um vai aplaudir, todo mundo aplaude, né? Porque Ele é digno. Ele é digno de ser aplaudido por aquilo que Ele tem a fazer na sua vida. Tirem a pedra. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Nós fomos viajar esse final de semana, no feriado. E a gente cozinhou um grão de bico, né? A gente queria fazer uma comida árabe lá com os nossos amigos. E aí eu já levei o hummus pronto, porque não ia ter multiprocessador. Só que foi tudo embolando, né? Com criança, a gente pretende sair às 6, quando vejo é 8 horas, e a gente tá na cozinha ainda, não arrumou tudo. E eu falei, meu Deus, só vou bater esse grão de bico e vou deixar essa louça toda aqui. Quando a gente voltar, a gente arruma, né? Ficou a louça 2 dias na pia suja, pensa, né? O pastor falou para mim, estava cheirando azedo o grão de bico. Tu imagina se fosse carne. Se o grão de bico estava cheirando azedo, as casquinhas do grão de bico, imagina se fosse carne. Eram 2 dias, aqui eram 4. Será que cheirava mal? Será que estava podre? Mas se Jesus tivesse voltado 2 dias antes, será que iam crer que era um milagre? Será que o nome dele seria glorificado? Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Verso 40. Então tiraram a pedra, ele olhou para cima, disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas ele disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Dizem que este foi o último milagre que Jesus fez antes de ir para a cruz. Um milagre visível. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Sabemos, queridos, que muitas coisas que acontecem no físico, elas são a manifestação do que há no mundo espiritual. Lázaro sai com seus pés e mãos atados. Como eu tinha dito antes, a casa de Lázaro foi a casa que Jesus mais visitou. Ninguém mais do que Jesus sabia a condição espiritual daquela família. Puxa, pastora, mas se eles caminhavam com ele todo dia, eles não voavam? Talvez justamente por caminharem tanto com Jesus, eles estavam achando aquilo comum. Talvez você, por estar tantos anos na igreja, acha essa liturgia apenas algo comum.
Talvez cada culto que você venha, você não consiga mais sentir a grandeza da sua presença, mas seja só mais um dia comum. E talvez por tanto tempo, Jesus entrando e saindo, eles não permitiam mais que Jesus fizesse algo na vida deles. Só que Jesus estava vendo que o que Deus queria fazer na vida deles não daria para fazer, porque estavam com pés e mãos atados. Os anos passando cauterizam muitas vezes a fé. Coloca lá para mim, Provérbios 13, 12, por favor. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida, de vida. A esperança adiada desfalece o coração. Talvez você está nessa fase aqui. Passaram 5 anos já. Passaram 3 anos, passaram 2 anos. Já são 10 anos convivendo com isso. Deus não vai fazer mais nada. Então Jesus tem que mostrar para você mesmo que você está de pés e mãos atadas, para que Ele possa vir com sua ressurreição. Talvez Ele precisa te levar a uma condição extrema para poder tirar você dessa inércia e voltar você para o caminho de sonho, para o caminho da fé, para o caminho onde a esperança estava viva. Se você é amigo de Jesus, querido, Ele não quer que seja comum aquilo que é santo. Talvez quando você começou na fé, você era tão reverencioso a Deus, você tinha temor, você realmente honrava a Deus, mas talvez os anos foram se passando e um pecadinho aqui foi entrando e outro, e nada de ruim aconteceu. Então, eu posso chegar na presença de Deus de qualquer jeito, porque não vai mudar em nada. Só que você não percebe que isso está atando a sua vida. E talvez Deus tenha que deixar você chegar numa condição de morte, para que Ele volte a te ressuscitar espiritualmente. Aquilo que a gente tem todo dia, muitas vezes se torna comum. Quando a gente vai lá no Hotel Santa Paula, né? Chega lá, aquele cafezão da manhã maravilhoso, aquele almoço incrível. Por acaso alguém volta falando do pão? Não. Porque o pão a gente tem todo dia, né? O pão está lá na nossa casa todo dia. Ninguém dá bola para o pão. A gente come pão todo dia. Mas ninguém volta do hotel falando, nossa, o pão. A gente fala o quê? Do camarão. Que mais? Do peixe, da carne, dos doces do café da manhã. O pão está ali todo dia. O amigo que entra e sai da casa todo dia se tornou comum. Talvez você tenha esquecido que ele não é o simples pão. Ele pode ser comum. Ele pode estar todo dia. Ele pode ser o pão de cada dia. Mas Ele é o pão da vida, que quem come nunca mais terá fome. E às vezes o pão só faz falta quando ele é retirado.
Quando ele estava ali todo dia, talvez ele nem podia mais mexer comigo. Talvez ele nem podia falar sobre as minhas ataduras, sobre aquilo que me segurava, sobre aquilo que ele desejava fazer comigo, mas eu não estava disposto a ver, nem a obedecer, nem a ouvir, nem mesmo a querer. Mas quando o pão da presença sai, aí eu passo a valorizar. A comunhão daquilo que eu tinha todo dia. Abraão, Gênesis 17, abra comigo. Vem ser reavivado em sua promessa. E essa palavra tem destino. Deus veio nessa noite reavivar promessas. Não importa quanto tempo Deus tenha prometido para você. Não importa quantos anos você tenha. Não importa se a esperança está adiada e o seu coração já está entristecido. 17:15, disse Deus a Abraão: a Sarai tua mulher não chamará mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Ele não ousou falar, mas Deus conhece o coração do homem. Dentro dele ele riu, dentro dele ele duvidou. E o Senhor continua. E ele continua ainda, Abraão: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Então disse Deus a Abraão, disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Como assim? Deus está acabando de dar promessa para Abraão, dizendo: sua mulher conceberá um filho, e dela virão reis. E ele fala: tomara que viva Ismael. Mas Deus não estava falando de Ismael, Deus estava falando do filho da promessa. Deus estava falando de Isaque. Mas Abraão não conseguia mais crer que Deus podia fazer coisas maiores do que seus olhos conseguiam alcançar. E Deus fala: na verdade, Sara tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Talvez Deus está te dizendo: ei, filho, filha, sabe aquilo que eu te prometi há 20 anos atrás? Então, chegou o tempo determinado, e você está dizendo: Deus, mas espera aí, o Senhor já fez novas coisas, não precisa mais, está bom assim. E Deus está falando: ei, o que eu te prometi, eu valido. O que eu te prometi, eu tenho os recursos para cumprir. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. Efésios 3:20 fala: Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais
abundante daquilo que pedimos ou pensamos. Deus quer entrar dentro de nós, na nossa mente, na nossa consciência. E Deus quer transformar o nosso entendimento. As pessoas que mais andaram com Jesus não podiam compreender a grandeza de quem Ele era. Se não era fácil para eles que andavam com Jesus dia a dia, não é fácil para você também, eu sei. Só que Deus, Ele ama entrar na nossa vida. E a cena que a gente projetou, que a gente planejou, vir com aquele seu vento impetuoso, que te desestabiliza, mas que te leva a lugares de uma compreensão, de uma manifestação, de uma presença que você ainda não pôde experimentar. Apaga a luz para mim um pouco, vai. Eu não sei se eu vou acabar aqui, mas eu quero que apague a luz, para que a gente deixe o Espírito se mover com liberdade. Eu quero que você, aí no seu lugar, você possa dizer algo para Deus sobre o que nós estamos ouvindo aqui. Talvez o que você está dizendo para Deus é: Deus, eu estou no meu limite. E o que Deus está te dizendo é: quando o teu limite acaba, o meu começa. Talvez a alma de alguns aqui esteja enferma. Talvez a alma de alguns aqui já esteja até em condições de morte. Talvez alguns estão em condição de abandonar a fé, de desistir, morrendo espiritualmente. Mas Deus te chamou nessa noite porque Ele tem ressurreição para você. Quem anda com Jesus é livre. Quem anda com Jesus não está preso a ataduras. Quem anda com Jesus não está paralisado. Jesus se importa e se compadece com o que você está passando, sim. Jesus conhece as suas lutas. Jesus conhece as suas batalhas. Mas filha, Ele não só está a caminho, mas Ele é o verdadeiro caminho. Ele está conduzindo tudo. Não desista de crer. Ele tem coisas maiores. Uma história que começou com dor, terminou com um dos maiores milagres da história, que representaram o tamanho do poder e da glória de um Deus que vai muito além do intelecto humano, muito além da nossa compreensão. A sua história não acaba aqui. Não enterre aquilo que é vida para o Senhor. Não enterre aquilo que vai ser a manifestação da glória de Deus para tantos. Eu não tenho mais forças. Coma do pão da vida. Ele está disponível. Fala isso para Ele: Jesus, eu preciso do Teu sustento, Pai. Está tão difícil para mim.
Os dias passam e tem dias que são tão difíceis. Oh, querida, Jesus está secando as suas lágrimas. Ah, Jesus, eu já até desisti de chorar. Ele não quer que você fique nessa morte espiritual. Ele está mexendo com você não é porque você não é fiel. Ele está mexendo com você não é porque você não fez as coisas direito. Ele está mexendo com você porque você é amado. Ele está mexendo com você porque Ele quer fazer toda a obra completa. Não é para você ser humilhado. Não é para as pessoas dizerem onde está o teu Deus. Não é para que pareça que a mão dele estava encurtada e ele não foi capaz de fazer. É para que a glória dele seja manifesta. É para que o nome dele seja exaltado e não o teu. Quanto maior for o problema, maior será o teu milagre. Não deixe que o dia mau te faça desistir. Não deixe que um dia mau limite o poder de Deus. Não deixe que um dia mau coloque as promessas no túmulo. As promessas só foram para o túmulo porque já haviam ataduras que estavam prendendo a promessa. Mas Jesus pode cortar as ataduras antes de chegar à morte. Jesus pode vir e te tirar da paralisação antes que você precise morrer espiritualmente. Estou com a mão atada, Jesus. Não sei mais o que faço. Chame por Ele. Continue confiando nele. Continue se relacionando com Ele. Porque quando você recebeu a promessa, eu tenho certeza que os seus dias foram de alegria. Eu tenho certeza que os seus dias foram de relacionamento com Ele. Mas quando os anos vão se passando, você mesmo foi se distanciando. E é por isso que hoje Deus vem reavivar e te trazer recursos para aquilo que aparentemente tinha sido o esgotamento das suas possibilidades. Ele vem trazer recursos. Aparentemente esgotaram todas as possibilidades para Marta, mas o recurso chegou.
o único que pode fazer além do que pedimos ou pensamos, o único que pode surpreender quando todas as possibilidades do homem se esgotam, é aquele que está totalmente rendido ao cronograma do céu, que nunca se atrasará sobre a sua vida. Jesus não chegou atrasado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nunca se atrasa. Será que você pode dizer isso onde você está agora? Obrigada, Jesus, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigada, Jesus, porque se eu estou passando por isso, Deus, é porque os teus planos são maiores, é porque o seu nome será exaltado, o seu nome será glorificado. Parece que eu ouço alguém dizer assim, ó, mas nem promessa eu tenho. Tu pensa que não tem promessa, sabe por quê? Porque tu não está lendo a minha palavra. Porque a minha palavra é cheia de promessas. E a principal promessa que eu tenho para você é que eu manifestarei o meu Espírito sobre a sua vida. E que o meu nome será exaltado sobre você. Essa palavra é para você, Alisson. Deus vai exaltar o nome dele na sua vida. Eu não sei nada sobre você, mas eu pensei em você a semana inteira. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Todos aqui temos promessa de salvação, amém? Só que aqui Lázaro não era só uma promessa de salvação. Era uma promessa de glorificar o nome de Deus na terra. Você entende isso? Deus não tem só salvação para você. Ele tem salvação, mas Ele quer glorificar o nome dEle na tua vida. Quem é aquele? De onde saiu? De onde veio? Para onde vai? Porque vai lá, porque volta? Como foi feito isso? Deus o levou a novos níveis, a novos patamares, a coisas que homem nenhum podia imaginar. É sobre isso. É sobre quem Ele é. Se coloca de pé. Talvez você está vindo hoje aqui pela primeira vez e você nem tinha pretensão alguma de entregar a sua vida para Jesus, de falar: Deus, faça algo, muda a minha história. Se ainda há algo que pode ser feito que eu não consigo enxergar, me mostra. Saiba que você está aqui porque Ele te chamou para essa noite. A palavra de Deus fala que Ele nos amou primeiro. Talvez você nem sabe o que é amar a Deus, mas ainda assim, você é amado por Ele. E Ele tem um convite especial nessa noite para você.
um convite para escrever o seu nome no livro da vida, mudar a sua história, alinhar os seus caminhos aos caminhos dele, te mostrar coisas maiores que os seus olhos ainda não puderam ver. Eu quero que todos fechem os olhos e eu quero te convidar a fazer uma oração. Se você deseja que esse Jesus amoroso, surpreendente, de infinito amor, de graça abundante e de novidade de vida, entre na sua vida, faça essa oração comigo. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Levanta a sua mão e fala: eu aceito a tua presença na minha vida. A tua presença na minha vida. Essa noite. Essa noite. Eu decido te reconhecer como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está nos céus e que nunca mais seja retirado de lá. Aleluia, Pai. Que lindo isso, Jesus. Quantas vidas a Ti nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem novidade de vida para essas pessoas, Pai. Uma linda história, Senhor, que o Senhor mesmo escreveu a seus respeitos, começa hoje, Pai. Conduza-os, Senhor. Pegue-os pela mão, Pai. Determina anjos especiais, Senhor, guardando e cuidando dessas vidas, Pai. E tudo aquilo que o Senhor sonhou para eles, Pai, se cumpra, Senhor, no Teu tempo determinado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus por isso. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você está vindo aqui pela primeira, segunda vez, eu te peço que no final do culto você dê o seu nome para o Boas-Vindas, para a gente te mandar um único recado, que é de uma célula, que é um pessoal que se reúne nas casas, que fique perto do seu endereço. E se você desejar, você tem uma família para caminhar contigo, para te ensinar um pouco mais sobre o amor de Deus, sobre a sua palavra, sobre a sua presença, e te ajudar a ser conduzido para esse lugar tão especial que Ele sonha que você alcance, amém? Então nos ajude a te ajudar, dê o seu nome no final do culto para esses guerreiros aqui, que vão estar ali na frente, amém? E eu te convido agora que a gente possa fazer uma adoração com entendimento, e que se você estava com alguma promessa que você não estava mais conseguindo crer, se você estava se sentindo com mãos atadas, se você estava com dificuldade de permanecer confiando no que Deus ia fazer, se os seus dias têm sido difíceis, se parece que Jesus se afastou, vem aqui na frente para que a gente possa orar por você. Vamos adorar o Senhor. Se mova do seu lugar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Se você precisa de um milagre, vem aqui na frente. Operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Pois Deus está no controle. Pois tu estás no controle. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Pois tu Lázaro, estás no controle. sai fora da tumba. Lázaro, sai fora do lugar de morte. Jesus, ele não poderia ter dito daquele lugar: saia para fora, porque senão haveria uma multidão de mortos saindo. Mas ele falou: Lázaro, sai para fora. Eu não sei o que está morto na tua vida. Talvez os teus sonhos morreram, talvez a tua esperança morreu, mas eu declaro uma palavra profética agora no nome de Jesus: sai para fora do lugar de morte. Sai para fora. No nome de Jesus eu declaro vida. Vida. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos ter vida. Tira a pedra, meu irmão. Tira a pedra, minha irmã. E sai fora desse lugar. Você precisa dar um passo. Eu não sei o que isso significa para você. Jesus, ele quer fazer a obra na tua vida. Ele quer te curar. Ele quer ressuscitar aquilo que está morto. Mas você precisa dar um passo. Você precisa rolar a pedra. Nós cremos nesse poder de ressurreição. Nós cremos. É por isso que nós vivemos.
É por isso que nós vivemos. Nós cremos nesse poder, meu amado. Jesus Cristo, Ele não é uma figura histórica. Ele não é aquela figura pregada numa cruz. Ele não é uma criança. Jesus, Ele vive. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E não há nada que Ele não possa ressuscitar em nossas vidas. Eu não sei como tu entrou aqui hoje, mas eu sei como você pode sair. Você pode sair daqui hoje vivo. Há coisas que nós não entendemos. Há coisas que nós não entendemos. Há coisas que nós não entendemos. Há coisas que acontecem em nossas vidas que simplesmente não cabem. Por que, Jesus? Agora? Mas um dia a gente vai entender, meu amado. Levante as suas mãos aos céus. Depois de terminar essa oração, eu queria chamar toda a liderança aqui em cima. Depois que acabar o culto, diácono, presbítero, líder de célula, líder de ministério, pessoal do louvor também pode ficar aqui. Quero falar com vocês aqui. Levante as suas mãos aos céus e repita-se comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso em Jesus Cristo que me fortalece. Se você puder dar a mão para quem está do seu lado. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Oramos juntos. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda Jesus. Levante mais uma vez sua mão. Mais uma vez, tá? Quem é líder, deixe tudo que está fazendo e vem aqui em cima. É importante, tá? Vocês têm que fazer agora algo. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja contigo. Eu te abençoo no nome de Jesus, para que você possa viver o poder de ressurreição de Jesus Cristo na tua vida. Que toda área da tua vida que esteja morta, tudo aquilo que parece não ter vida, nós declaramos agora saindo da morte e encontrando vida por meio de Jesus Cristo. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém e amém. Vai na paz do Senhor. Glória a Deus. Pessoal, subam aqui. Liga a luz.